Easy. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês alguns dos princípios da Palavra de Deus no programa Palavra-Chave. É muita alegria no nosso coração ter esse privilégio de anunciar o reino de Deus a todos aqueles que têm buscado a Deus ou aqueles que têm passado por lutas e dificuldades e não sabem para onde recorrer. O nosso convite sempre é para que você recorra a Jesus Cristo, aquele que pode atender às suas necessidades, não simplesmente para fazer uma barganha contigo, mas para que Ele possa verdadeiramente transformar a sua vida. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança em Deus. A confiança, como nós trabalhamos a nossa confiança em Deus. Como se desenvolve essa relação de confiança entre o ser humano e Deus. Como tem acontecido isso na sua vida e como você trabalha isso no seu dia a dia, na sua rotina. O programa Palavra-Chave tem exatamente esse objetivo. É a finalidade de mostrar para você que Jesus Cristo faz parte do nosso dia a dia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o pastor Marcos, pastor também da Igreja Presbiteriana Independente, pastor titular aqui em Cosmópolis. E vamos conversar um pouco sobre isso, vamos ver um vídeo diferente hoje, que traz uma ilustração bem humorada, porém com um ensinamento bastante relevante com relação a isso que eu acabei de dizer para você. Vejamos o rápido vídeo. Jesus, I just don't trust you. You don't? No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help you. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. All right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm going to fall. Okay. Woo! Okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm gonna do it. All right. I'm really gonna do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were gonna catch me, but you did! Oh, that was great! That was great! You're ready for level 2! Level 2, here Yes. I come, baby! Woo! Whoa! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Ah, right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Oh, okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Oh, forward fall. I Okay. can do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome, especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't. Como você pode ver, de uma maneira bem humorada, esse grupo chama-se One Time Blind, uma vez cego. E eles, de uma forma bem lúdica, procuram trazer para nós situações que desafiam a nossa relação com Deus, posturas, e eu tenho certeza que de alguma forma você se identificou com essa personagem que nós acabamos de apresentar para você. Isso nos trouxe várias reflexões. A primeira delas, e nós queríamos conversar e refletir com você, é a seguinte: o primeiro estágio nessa história. Quando as coisas estão bem na vida,
as pessoas normalmente não querem buscar a Deus e não veem necessidade de buscar a Deus. Não que necessariamente não acreditem. Até respeitam, creem, mas não buscam confiança alguma em Deus. Quando está tudo bem, não precisa de Deus. É mais ou menos isso. Tanto faz se acredita ou não acredita. O ser humano, quando está se relacionando com Deus, via de regra, por muitas vezes, se porta dessa maneira. Não é, pastor? Exatamente. Quando você não tem necessidade, você não busca Deus, não vê necessidade de buscar a Deus, não sente essa necessidade. E a gente viu isso no vídeo ali, né? E se nós observarmos alguns detalhes nessa história, se a gente parar para pensar e para entender direitinho, a moça até diz o seguinte, eu até quero acreditar, mas eu não acredito. Eu até quero acreditar, mas não sei como acreditar. E essa é uma pergunta que eu penso que é bastante pertinente, né, pastor? Porque algumas pessoas dizem que tem uma certa dificuldade para acreditar em algumas coisas. O que a gente poderia sugerir ou refletir com relação a essa posição? É interessante essa colocação, até quero, mas não consigo. Né? Às vezes, isso pode ser visto de duas formas. Às vezes a pessoa quer acreditar em Deus, mas está enfrentando algumas barreiras e realmente não consegue fazê-lo. A outra, e talvez a mais profunda, é que acreditar em Deus implica em algo que está extra a nós, né? A fé é algo que nos é proporcionado pelo próprio Deus, é uma dádiva de Deus. Então, crer, acreditar, não é algo tão simples e não depende somente da vontade da gente. Às vezes, Deus nos proporciona momentos em que essa vontade e necessidade caminham juntas a ponto de se encontrarem. E talvez seja esse o momento em que a fé realmente acontece no coração humano. Quando você sente a necessidade, ela é emergente, ela é real, ela está presente na sua vida e coincide com aquela vontade. Você sempre foi simpático a crer, respeitava, até via com bons olhos a fé, mas nunca se via dentro dela. E quando a necessidade bate com força, aí parece que é o momento de Deus para que isso possa acontecer na vida humana. Né? E aí a experiência da fé nasce, né, dentro do coração humano, o ato de crer, o ato de acreditar, de confiar. Se nós observarmos ou conversarmos com alguma pessoa que é taxada ou enquadrada como uma pessoa de fé, se nós perguntarmos a ela como isso funciona, dificilmente ela vai dizer assim, eu tenho fé porque eu consigo, ou eu tenho fé porque eu quero. Ela não vai dizer isso. Aliás, uma pessoa que tem fé de verdade não vai fazer esse tipo de afirmação. Eu tenho fé porque eu tenho força de vontade. Essas são duas expressões praticamente antagônicas, elas não combinam muito, força de vontade com fé. Uma coisa são os esforços humanos, outra é fé. Fé é exatamente o elemento que está além do ser humano, né? E a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que a fé vem de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O próprio Deus entrega a fé a cada um de nós. E uma outra situação a que nós somos levados a refletir e a pensar, a observar para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia, é a seguinte: quando nós temos essa dificuldade de crer, de confiar, e essa é uma expressão chave também na ilustração que nós vimos, é a questão da confiança em Deus, quando somos encorajados por outras pessoas, quando somos desafiados mesmo a acreditar, a confiar em Deus, e mesmo assim temos algum tipo de relutância ou algum tipo de dificuldade. Quando as pessoas à nossa volta nos apontam o caminho e mesmo assim nós não temos coragem ou não vemos necessidade disso.
Como lidar numa situação como essa? Pastor, nós temos dois lados. O primeiro, da pessoa que está na circunstância, e o outro lado é das pessoas que estão à volta, dando as dicas e dando o caminho. E aí, como é que funciona? É interessante, né? É sempre bom ter alguém à volta que nos incentive, né? Isso é um ponto favorável, né? E normalmente é assim, né? Você se vê em alguma necessidade, Deus sempre coloca alguém do lado para nos ajudar, para nos incentivar, para nos estimular. Mas isso ainda está extra nós, é fora de nós. A fé é tão pessoal, tão interna, que embora aqueles que estejam nos rodeando, conversando conosco e nos incentivando sejam importantes, eles por si mesmos também não conseguem imputar a fé no coração humano, né? Nós precisamos da experiência de fé mesmo. E o vídeo é sugestivo nesse sentido, porque qualquer pessoa ela é desafiada a crer em sua vida a qualquer momento. Mesmo aqueles que já são discípulos de Jesus há tanto tempo, em determinados momentos, eles são desafiados a crer, né? E nós vimos no exemplo em que a pessoa já se declarava e estava feliz por confiar em Jesus, já tinha tido uma experiência de entrega, a primeira queda, e ela tinha gostado disso, e é como aquela primeira experiência de fé de um cristão, né? Ele tem a experiência, confia e tem uma relação com Deus. De repente ele se vê numa circunstância da vida em que lhe é exigida uma fé mais intensa, mais pontual, né? Agora você vai cair para trás, quando não tem ninguém para suportar, né? Às vezes nós somos desafiados assim. Estamos andando, nossa vida de fé está fluindo bem, de repente uma barreira, um obstáculo, e você é chamado a crer, a confiar de novo, a entregar, a ir um pouco contra a lógica, né? E aí, novamente, você é desafiado a fazer aquele momento seu com Deus, em que você se entrega completamente na confiança em Deus. Muito bem. Além dessas questões ou desses pontos que o pastor Marcos nos apresentou, há um detalhe bastante interessante. Não se passa a confiar em Deus de uma hora para outra, também. Porque nós passamos de um estágio de aprendiz a mais experiente, se é que podemos dizer assim, a partir do momento em que nos relacionamos com Deus. Uma confiança de entrega total a Deus não acontece de uma hora para outra. Eu lembro de uma época na minha vida em que eu comecei a buscar mais a Deus e eu via algumas pessoas orando ou testemunhando algumas coisas, algumas experiências que haviam tido com Deus, e eu me perguntava o porquê que eu não passava por isso também. Mas o que eu aprendi foi que a vida com Deus, ela tem etapas. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vamos desenvolvendo essa confiança em Deus. E isso é uma realidade, né, pastor? Não é de uma hora para outra que a gente começa a confiar 100% em Deus. É um desafio muito grande, né? Perfeitamente, né? A fé, embora seja uma experiência que vá um pouco além da experiência normal do ser humano, ela respeita a integridade do ser humano, né? Ela se encaixa na vida e ela não atropela o ser humano. E está na experiência humana que a confiança, em qualquer nível, ela é construída, ela não acontece imediatamente. Você passa a confiar naquele colega de trabalho, na pessoa que você convive, com o passar do tempo. A experiência de confiar, ela é construída no relacionamento, né? Você, na medida em que conhece, na medida em que troca experiências com aquela pessoa, na medida em que você tem experiências positivas, você vai construindo, então, a sua confiança. Assim também em Deus, né? Você se lança num relacionamento com Deus
e a experiência da confiança, da fé, vai sendo construído aos poucos, né? É importante a gente ter uma noção que um dia os discípulos chegaram para Jesus e pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Então, dá a ideia de que eles tinham a sensação de que, talvez olhando para o próprio Jesus, a sensação de que sua fé era pequena em relação à fé que Jesus manifestava, demonstrava, etc. E sentiam a necessidade de ter uma fé mais desenvolvida, mais intensa, ou na linguagem deles, maior, né? Por isso, aumenta-nos a fé. E isso faz parte da experiência humana. Fé, basicamente, é confiar, né? É desenvolver a confiança, e ela pode ser aumentada. Na nossa experiência com Deus, a fé pode ser aumentada na medida em que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais andamos com Deus, mais nós confiamos em Deus, né? Você só confia na medida em que conhece. Confiar a Deus implica em também conhecê-lo, né? Paralelo à confiança, o conhecimento. Isso, se o senhor me permite, quero fazer uma observação em cima da sua observação. Eu fico pensando, me peguei pensando agora, se os discípulos que estavam vendo o próprio Jesus e vendo tudo o que ele estava fazendo, tiveram que pedir mais fé, imagine então nós que estamos aqui a pelo menos milhares de anos de distância, e pela fé apenas podemos ver as coisas que aconteceram no passado. Realmente é um grande desafio para mim e para você nos dias atuais, e é um dos focos que nós temos que ter, pedir para Deus, aumenta-nos a fé. Num outro momento da nossa vida, e que é demonstrado no vídeo também, é que nós vimos ali que Jesus dizendo o seguinte: olha, diga, eu confio, eu acredito. E a pessoa repete como se fosse apenas um ritual. Senhor, eu acredito. Jesus, eu acredito, com um certo desdém. E isso também acontece nos dias atuais, e é algo com o qual nós temos que tomar muito cuidado. Nos dias atuais, muitas pessoas se entregam a uma fé superficial. E esse é um grande problema, porque pensam que essa superficialidade é capaz de trazer uma vida com Deus. Isso é perigoso, né, pastor? Dizer que acredita em Jesus simplesmente como uma repetição vazia e sem uma dedicação de coração, né? É verdade. Aliás, se me permite, nós vivemos numa geração muito dada ao superficialismo, né? Verdade. E nos restringimos muito àquilo que é imediato, é superficial, é aparente, é fácil, é simples. E essa superficialidade nos remete a uma confissão de fé também superficial. Então, o que às vezes e de forma muito comum nós temos visto, é essa manifestação de uma fé apenas verbal, né? Quando a pessoa apenas confessa verbalmente, de uma forma quase que mecânica, às vezes induzida, né? Porque ali nós vimos alguém dizendo, fala isso, e a pessoa dizendo isso, e é muito comum você ver pessoas sendo induzidas a dizer que creem, sem que isso seja realmente uma experiência real e pessoal. Então, vivendo numa geração que favorece isso, mais ainda a fé tem a possibilidade de ser vivenciada num nível muito superficial. Devemos tomar cuidado, porque isso às vezes não, isso sempre vai trazer um desencontro complicado. Você fala que crê, e na hora em que essa fé é exigida, na linguagem bíblica, na hora em que a fé é realmente colocada à prova, não se tem aderência, não se tem substância, não se tem conteúdo, não se tem vivência para
fazer jus àquela fé que se está confessando. Eu digo que creio, mas na hora da dificuldade eu me recolho, eu nego, né? E aí com facilidade se demonstra que aquela fé era simplesmente superficial. Com relação ao desdém, ou a forma como as pessoas acabam agindo com superficialidade com relação à fé, não há como negar um dos exemplos mais clássicos que nós temos nos dias atuais. Alguém faz algo que sabe, tem consciência de que está errado ou é errado e solta aquela pérola. Depois eu peço perdão. Deus perdoa mesmo e está tudo certo. É claro que Deus perdoa e tem essa capacidade ilimitada de perdão, mas Deus não é um fantoche, nem um boneco e nem alguém surdo, mudo ou cego para deixar ou fazer de conta que não está vendo as coisas. Deus não é corrupto, Ele é justo. Então, são situações, são temas que nós temos que ter muito claro no nosso coração. E uma coisa que nos chama a atenção também é que depois de pequenas experiências com Deus, de confiança, nós nos sentimos mais à vontade para confiar, até, como o senhor já comentou, com um pouco mais de empolgação, com um pouco mais de confiança, até mesmo determinação, às vezes um pouco de ousadia até na encenação. A moça diz assim, vai mais longe porque vai ser mais legal. E na vida, muitas vezes, isso acaba acontecendo também. Pequenas experiências nos mostram o quanto Deus é bom, nos mostram o quanto nós podemos confiar em Deus plenamente, que Ele sempre estará ali para nos segurar. Mas, quando um pouco a mais é exigido, parece que essa confiança toda, que era tão extasiante, que era tão impressionante, caiu por terra. Como lidar com uma situação como essa, hein, pastor? A natureza da fé é que lida com aquilo que é incerto, né? É legal o vídeo porque ele traz a encenação e ele traz alguns elementos importantes ali. 2, nesse particular que o pastor está colocando, são interessantes. Primeiro, é a vista, né? Ela queria cair vendo, né? Quer dizer, ela olhou para trás e disse, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém lá atrás que possa me segurar. A segunda questão é a questão da lógica, né? Não tem lógica eu me lançar numa queda quando não vejo ninguém para me amparar. Nós somos muito bons em expressar a nossa fé quando ela é superficial ou ela está dentro de um plano visível, tipo Tomé, ver para crer, ou quando ela está de acordo com a nossa lógica de crer, né? Então, mas ali e na vida, a grande maioria das vezes em que nós somos chamados a exercitar a fé, você está lidando com uma realidade que às vezes não está visível, você tem que crer em algo que você não está vendo, e também contrariando um pouco da lógica, né? E aí nós enfrentamos uma certa dificuldade. Mas é justamente esse o que há de mais fascinante na fé, né? Crer naquilo que se vê é próprio do homem natural, né? Crer naquilo que está de acordo com a lógica, talvez você estivesse mais afinado com estatística e probabilidade. Mas crer em Jesus é crer quando todas as coisas remam contrário. Quando tudo contribui para que as coisas não aconteçam, mesmo assim, você permanece crendo, né? Os grandes eventos da fé cristã têm como tema justamente isso. Realidades em que a lógica muitas vezes é negada, é contrariada. A ressurreição, por exemplo, né? A ressurreição é um fato da fé que nós temos e que ela, por si só,
contraria a natureza, né? A natureza diz que quem morre se decompõe, e a fé diz que quem morre pode ressuscitar de novo, pode ter uma nova vida. Então, a fé nos chama a crer contra a lógica e, às vezes, contra a inclinação natural das coisas. E por isso ela é tão fascinante, por isso ela é tão especial, mas justamente por isso ela mexe tanto conosco. Algumas coisas, se nós formos aqui partir para todos os desdobramentos possíveis referente a essa reflexão, nós precisaríamos de muito tempo. Mas para que não haja delongas, nós vamos depois passar para você de novo o vídeo, para que depois de todas essas reflexões que nós fizemos aqui, você possa também tirar as suas reflexões e talvez pensar ou repensar com relação à sua vida e aos desafios que Deus tem colocado para você também. Algo interessante, uma última colocação que eu gostaria de fazer, é que a própria experiência com Deus vai nos mostrar o quanto nós somos frágeis. Quando pensamos que somos muito bons ou muito fortes, vamos descobrir que não passamos de pó, limitados, um monte de carne, que se não fosse o sopro de vida do próprio Deus, nós não teríamos condições sequer de respirar. Isso tudo para que nós possamos entender que Deus é o nosso Criador e aquele que é o nosso sustentador. Não se esqueça, aquele que pode te sustentar nos momentos de lutas, desafios, dificuldades, é aquele que te criou. E antes de qualquer coisa, aquele que te salvou. Se a sua confiança em Deus tem sido abalada, entenda que é o próprio Jesus que está dizendo para você, olhe para trás e pode se jogar. Ele está querendo a sua confiança, Ele quer a sua certeza, Ele quer a sua firmeza. E se é isso que Ele quer, entregue isso a Ele. A palavra de Deus nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pastor Marcos, alguma consideração? Não, eu só acho que é um tema maravilhoso, né? Fácil de falar, difícil de viver. Né? O grande desafio não é falar sobre a fé, o grande desafio é todos os dias nós nos defrontarmos com essa realidade e termos que andar por fé. Mas que é possível com Deus, com aquele que está ali nas palavras do pastor Tiago, ali para nos segurar. Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Esperamos você na próxima segunda-feira, às 19h30, aqui na TV Jaguari, programa Palavra-Chave, da Igreja Presbiteriana Independente de Cosmópolis. Muito obrigado e assista de novo o vídeo e faça as suas considerações e as suas reflexões. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Jesus, I just don't trust you. You don't? No, I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help you. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. Right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm gonna fall. Okay. Woo! Okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm gonna do it. All right. I'm really gonna do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were gonna catch me, but you did! Oh, that was great! That was great! You're ready for level 2. Level 2, here Yes. I come, baby! Woo! Whoa! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Ah, right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Woo!
forward fall. I can do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome. Especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't.